Que alegria poder estar aqui novamente, conversando com cada um de vocês. Chama o jurídico, o condomínio pode. Quero agradecer a audiência de todos vocês, agradecer os nossos patrocinadores, LCD Condomínios, 30 anos no mercado condominial, e Sinosvale Engenharia. Uma grata alegria poder estar dividindo aqui essa bancada com a doutora Márcia, minha colega, e com a doutora Jaqueline aqui também. E dizer que a convidada de hoje vem diretamente do Rio de Janeiro, e antes de apresentar ela, vou passar a palavra para a doutora Márcia para as considerações dela. Olá, tudo bem? Já nos segue no Instagram? Já nos segue aqui no canal do YouTube? Ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos episódios. Também estamos no Spotify e no TikTok, com dicas preciosas para vocês do mundo condominial. Queria agradecer a presença do Ramon, da doutora Jaqueline aqui na bancada comigo e da doutora Luciana Caribé, direto do Rio de Janeiro, que vai nos presentear com todo o conhecimento dela. Então eu já deixo a dica. Pega um papel e caneta que hoje o assunto é valiosíssimo. Já que as tuas considerações... Olá a todos, que satisfação hoje estar na bancada com o Ramon, com a Marcinha, com a doutora Luciana, diretamente do Rio de Janeiro. Essa carioca com uma energia maravilhosa, um presente que o mundo condominial nos apresentou. Seja bem-vinda, Luciana. Hoje o episódio é todo seu. Antes de passar a palavra, quero agradecer, em nome do podcast, a doutora Luciana, que é advogada, é nossa diretora da ANACOM no estado do Rio de Janeiro, é presidente da Comissão de Direito Condominial da ABA na cidade do Rio de Janeiro, no qual agora eu tenho a grata alegria também de poder fazer parte com esse time. Eu particularmente tenho um carinho muito grande por eles lá do Rio de Janeiro, a Luciana, o Rafael, a Ana Maria Malê, a Marisa e todo aquele time lá que tem uma energia 100%. Doutora Luciana, seja muito bem-vinda. A palavra está com você para a sua apresentação inicial. Boa tarde, doutor Ramon, doutora Jaqueline, doutora Márcia. Boa tarde a você que está aqui nos assistindo. Seja bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui agora no período da tarde, levando esse podcast. E eu queria dizer que é uma honra muito grande para mim estar aqui participando, ter aceitado esse convite do doutor Ramon para participar desse podcast, né? Falar sobre temas de fomento do direito condominial, de fato, né? É um tema sempre de muita relevância. A gente vai falar hoje sobre um tema que geralmente as pessoas a gente quase nunca aborda na realidade. Quando a gente fala em condomínio, a gente lembra muito de assembleia, lembra muito de síndico, e pouco se fala no conselho fiscal, e isso acaba desaguando aí no dia a dia, na prática da advocacia condominial. A gente vê realmente muitos equívocos que acabam comprometendo ali muitas vezes a própria administração, né, causando malefícios realmente para a administração condominial. Então, eu parabenizo a vocês aqui, é uma grande honra, eu tenho uma felicidade muito grande ter esses amigos no Sul. O Rio de Janeiro sempre acolhe vocês com muito carinho também, é uma alegria, a gente fica em festa quando vocês estão aqui participando de congressos, de eventos na área condominial também. Então, me sinto muito honrada. Espero contribuir aqui um pouquinho, compartilhar conhecimento com vocês, com quem eu sempre estou aprendendo. A gente que agradece, doutora, pela teu tempo, a tua disponibilidade de vir aqui tratar de um assunto que realmente, é como tu disse, né? Ele é espinhoso, porque quando a gente fala de conselho, a gente tem a figura do síndico, que todas as responsabilidades sempre recaem sobre a pessoa dele, e a gente tem essa figura do conselho, que pelo Código Civil, a sua existência ela é facultada, mas ao mesmo tempo, quando a convenção do condomínio torna ela, vamos dizer assim, obrigatória, existe, ou pelo menos se espera, uma participação mais ativa daquelas pessoas, né? Às vezes a gente tem um conselho não tão participativo, mas muitas vezes a gente tem um conselho que ele ultrapassa as suas funções, as suas atribuições. Então vamos iniciar esse nosso bate-papo, tu trazendo para nós o que tu tem visto aí no Rio, quais são as tuas experiências aí dessas figuras que compõem os conselhos. Importante a gente falar o que é o conselho fiscal, o que é o conselho consultivo, e quando um conselho tem as duas atribuições também, né?
Vamos iniciar aí com os nossos exemplos práticos, doutora. Perfeito, Ramon. Então vamos lá. Quando a gente fala em conselho fiscal e conselho consultivo, embora às vezes possa parecer que se trata da mesma coisa, não é. Eles têm funções diferentes e também têm previsões legais diferentes, né? O conselho consultivo ele era previsto lá no artigo 23 da Lei 4591, que é a Lei de Condomínios e Incorporações também, onde surgiu ali a figura do condomínio edilício, né? A lei do Caio Mário. Então, a Lei 4591 ela tinha previsão expressa de existência desse conselho consultivo, que era composto por 3 condôminos, né, com previsão de mandato de até 2 anos. E a função principal desse conselho consultivo é, de fato, dar um suporte ao síndico, né, servir como conselheiros do síndico, o síndico levar a esse conselho consultivo algumas questões aí da vida condominial que seria interessante ele consultar esses condôminos antes de tomar algumas decisões, né? Essa figura do Conselho Consultivo, ela desapareceu com o Código Civil de 2022, o qual eu me nego de chamar de novo Código Civil, embora tenha muita gente chamando de novo Código Civil, né? A gente está aí às vésperas de um novo, de verdadeiro código, né? Enfim. Mas essa figura do Conselho Consultivo, ela desapareceu no Código Civil, com o Código Civil de 2022, que passou ali a regular a parte de condomínio edilício. Nós temos, acho, salvo engano, 28 artigos regulando o condomínio edilício, né? E tem aquela discussão se o Código Civil revogou a 4591, e eu adoto aquela corrente que ele revogou, o Código Civil revogou em parte, né, aqui da 4591 no que for contradizer, na realidade, os termos do Código Civil, né? Mas, como o doutor Ramon já bem explicitou, o Conselho Fiscal ele é uma figura que passou a existir com o Código atual, só que é uma figura facultativa, né? Ele poderá existir, né? E aí a gente vai ter que olhar a convenção do condomínio, como quase sempre, né? Como a gente acabou, né? A gente já conversou aqui diversas vezes, a legislação, a gente não tem uma codificação condominial, a gente tem o condomínio edilício regulado em leis esparsas e muito do condomínio é regulado nas próprias convenções condominiais. Então, tem muitas convenções, principalmente as mais antigas, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem muitos prédios antigos, né, prédios aí que remontam à década de 40, 50, 60, que são anteriores, inclusive, à Lei 4591, que trazem, inclusive, a figura do Conselho Consultivo e do Conselho Fiscal. Mas aí qual é a atribuição do Conselho Fiscal, né? Qual é a função de fato que o Conselho Fiscal deve desempenhar? E esse é um fato que a gente vê, eu não sei vocês aí no Sul, mas aqui no Rio de Janeiro a gente vê assim, diversas vertentes aqui de atuação, desde aquele Conselho Fiscal que é completamente omisso, que ele é eleito assim, na Assembleia, mas ele ignora completamente, ele não olha sequer balancete, sequer pastas. E a gente também tem aquele conselho fiscal que é oposição a síndico, que acha que o síndico é um fantoche, que o síndico tem que fazer somente que aquele conselho fiscal determinar. E a atribuição, na realidade, do conselho fiscal, quando ele existe, né, porque a sua existência não é obrigatória, diferentemente da figura do síndico, né, que o síndico é quem representa lá o condomínio, ativo e passivamente, né, judicial e extrajudicialmente. Ele é quem é eleito para administrar o condomínio, representar os condôminos. O Conselho Fiscal a sua existência não é obrigatória, né? A menos que conste lá na convenção. Mas a função principal do Conselho Fiscal é fiscalizar as contas do síndico, né? É analisar as contas, verificar as notas fiscais, né? E aí, no final, naquela Assembleia de Prestação de Contas, aquela Assembleia ordinária anual prevista no Código Civil, ele vai opinar pela aprovação ou não das contas do síndico. E ressaltando que a Assembleia também não é obrigatória, não é uma opinião vinculante, né? O Conselho Fiscal pode opinar por aprovar ou reprovar as contas, e a Assembleia, por exemplo, ela pode deliberar de forma diversa da opinião do Conselho Fiscal. Né? Então, isso eu gostaria muito de debater, justamente essa
falhou agora a memória, Ramon, você usou a palavra, eu gostei muito da palavra que você utilizou, né? Assim, aquele avanço, na realidade, das atribuições do Conselho Fiscal. Eu queria debater muito com vocês isso aqui. Eu estou com um caso agora de um Conselho Fiscal, por exemplo, que eu advogo para um condomínio, ele é o Conselho Fiscal, 2 conselheiros na realidade, né? Que é o Conselho Fiscal composto por 3 condôminos, apenas 2 são oposição ferrenha. Tanto é a oposição que um desses conselheiros opositores, ele concorreu na última AGO também, perdão, não foi nem AGO, foi uma AGE de destituição de síndica, da síndica anterior. Aí a síndica atual se candidatou, esse conselheiro também tinha se candidatado para o cargo de síndico, e ele perdeu a eleição, né? Ele não foi eleito pela Assembleia, enfim, aí ele continuou no cargo de conselheiro fiscal, mas atuando como verdadeira e forte oposição à síndica. E isso eu não preciso nem dizer como isso atrapalha a vida dos condôminos, atrapalha a administração condominial, porque ele passou a fiscalizar tudo, inclusive limpeza de caixa d'água, como está fazendo, enfim, ele acha e quer impor a vontade dele de uma outra conselheira, que acaba sendo ali meio que uma marionete, né? Ela vai, enfim, faz tudo o que ele determina, e isso causa assim, um desgaste muito grande na administração, né? E isso é prejudicial extremamente para o condomínio. Chegou ao ponto, não sei se vocês acreditam, de que ele se alinhou com a administradora, que a gente conseguiu rescindir o contrato. A administradora, esse condomínio tinha uma conta pool, né? Uma coisa também, um outro assunto também que eu não gosto muito, esse assunto de conta pôr em condomínio, mas é um outro tema para um outro podcast, enfim. Mas ela tinha uma conta pool, e aí, como eu falei para vocês, esse condomínio tinha um problema com a administração anterior, né? Enfim, inclusive de desvio de recursos, a síndica anterior foi destituída, e a administradora, que né, do condomínio até então, ela passou, por exemplo, a atrasar as pastas de prestação de contas. Né? Ela deixou de enviar as pastas e a gente começou a desconfiar que, na realidade, ela tinha um alinhamento com esse conselheiro e a vontade, assim, eu acho que na realidade ela estava tentando derrubar a atual síndica eleita, porque a intenção de eleger, né, ela queria eleger o conselheiro, não conseguiu, enfim, então e a gente começou a ver o alinhamento olha que absurdo, da administradora com o conselheiro, a ponto de a gente eu notifiquei a administradora, estipulando o prazo para entregar as partes de prestação de contas sob pena de rescisão, enfim, as medidas jurídicas legais cabíveis. Eles não cumpriram o prazo, foi entregar as partes 5 meses de atraso de parte de prestação de contas, e o conselheiro ligando para os condôminos, dizendo como se a culpa fosse da síndica, a culpa não é da síndica, a síndica estava cobrando, atual, né, eleita. Enfim, a gente conseguiu rescindir o contrato, notificou a administradora da rescisão do contrato, e aí, pasmem vocês, a própria administradora, convocou uma assembleia de destituição da síndica, apoiada pelo Conselho Fiscal. Mas que Conselho Fiscal? Por 2 conselheiros, porque um do outro conselheiro era mais alinhado com a síndica e estava vendo aquele absurdo. Assim, os outros 2 conselheiros ignoravam a existência desse terceiro conselheiro, que é mais alinhado à síndica, né? E aí foi uma confusão, enfim, os condôminos desesperados, a síndica e esse conselheiro ajuizaram uma ação de nulidade da Assembleia, conseguiram suspender a realização da Assembleia, né, com base em diversas nulidades do edital de convocação, a começar pela ilegitimidade do Conselho Fiscal em convocar a Assembleia de Condôminos. Eu não me recordo agora de cabeça o artigo do Código Civil, mas determina que compete ao síndico ou 1/4 dos condôminos fazer a convocação de assembleia, né, geral extraordinária. Né? Então, se ainda mais num motivo desse, de destituição de síndica, que foi eleita em fevereiro, sequer prestou contas ainda, né, e aí já foi objeto assim, de um golpe de Estado perpetrado pela administradora e conlui com 2 conselheiros. Né? E eles estavam alicerçados num dispositivo da convenção, que é uma convenção muito antiga, essa convenção desse condomínio é de 72.
e ela dizia que o Conselho Fiscal poderia convocar assembleias para deliberar sobre assuntos do prédio. E aí, o que vocês entendem? Assuntos do prédio ou assunto dos condôminos? Bom, essa síndica atual, ela foi eleita numa assembleia de destituição da síndica anterior, ou seja, essa assembleia na qual ela foi eleita foi convocada por um quarto dos condôminos. Então, um quarto dos condôminos se reuniram para convocar essa assembleia para destituir a síndica anterior e eleger o síndico atual. E aí, como podem dois conselheiros, inconformados por terem perdido essa eleição, acharem que têm a atribuição de fazer convocação de uma assembleia para destituir síndico atual? Sim, aí você vê realmente como há um extrapolamento das atribuições, né? E nesse caso, obviamente, existiu uma fé, assim, interesses diversos, né? Mas na prática, a gente vê muitos erros, de fato, nem sempre dolosos. A gente vê muitos erros assim sendo praticados, né? Muita invasão de atribuição, né? Tentativa de esvaziamento das atribuições do síndico pelo conselho, mas de fato assim de uma forma mais, digamos, não direcionada, né? Porque de fato o conselho não tem ali muito entendimento de quais são as suas atribuições, né? Até onde vai ali enfim, as suas funções, o que cabe ou não ao Conselho Fiscal Consultivo realizar dentro de um condomínio, né? E aí eu trago esse exemplo meio esdrúxulo, porque eu vivi isso recentemente, é uma loucura, assim, eu vivo a advocacia condominial há mais de 15 anos, né, e esse foi um dos casos mais esdrúxulos que eu já vi na vida, foi essa administradora grande aqui do Rio, tá? Não só do Rio, mas de diversos estados, ela fez isso, ela convocou uma assembleia para destituir a síndica, e um dos editais lá, um dos itens de pauta do dia era deliberar sobre a manutenção do contrato com a administradora que tinha sido rescindido. Agora você vê o síndico com tanta preocupação de responsabilidade civil, agora tem que ficar preocupado também com golpes perpetrados por administradores em conluio com conselhos fiscais e consultivos, enfim. Aproveitando o gancho da oposição, doutora Luciana, o que acontece quando o Conselho Fiscal ele ultrapassa suas funções e tenta interferir diretamente na gestão do síndico? Então, o síndico tem que ficar muito atento, e eu sempre repito aí, pela importância da assessoria jurídica especializada. Quando a gente fala em síndico externo, síndico profissional, geralmente esses síndicos estão mais preparados, eles entendem melhor a legislação e as funções dele, né? E, às vezes um síndico que é orgânico não se sente muito assim amparado. Então, essa é a importância de um jurídico prestando assessoria para o condomínio, né? Mas nesse caso, o síndico ele deve se cercar de fato eu sempre falo, de prova material. Existe sempre aquela questão, a gente sabe que às vezes a aprovação de contas, por exemplo, ela nem sempre segue caráter técnico, né? Às vezes, muitas vezes, em muitos condomínios, infelizmente, já tem um caráter mais político, né? É aquele conselho que eu acabei de dizer, que é oposição à síndica, né? Ou síndico, e reprova as contas por reprovar por não gostar do síndico, né? E quando ele passa também dos limites, né? E passa a invadir as atribuições do síndico lá previstas no artigo 1358 do Código Civil, né? Tentando ali dizer que o síndico só pode contratar com aprovação do Conselho Fiscal, né? Ou só pode rescindir contrato com autorização do Conselho Fiscal, mas quem é o Conselho Fiscal para autorizar ou desautorizar? Se o próprio Código Civil determina que compete ao síndico fazer a contratação, zelar pelos serviços de interesse dos condôminos, né, de interesse do condomínio. Então, o síndico deve se cercar sempre, tentar sempre numa posição conciliativa, né, chamar ali, conversar com esses conselheiros, né, se possível obviamente, com uma assessoria jurídica, né, dando uma orientação, mas sempre se cercar. Já teve casos, por exemplo, também, às vezes, de conselheiro segurar a pasta, não querer devolver pasta para o síndico. Então, o síndico tem que se cercar ali de elementos probatórios que ele demonstre depois a boa-fé dele, porque a gente sabe que a responsabilidade civil sempre da administração vai cair, no geral, sobre o síndico, porque é ele que tem esse dever de representação, né?
Existe alguns casos específicos que o Conselho Fiscal Consultivo até pode vir a responder com o síndico, por exemplo, mas tem que estar comprovado ali, de fato, conluio, a omissão ali intencionada de esconder de fato, né, algumas irregularidades na administração, alguma malversação, por exemplo, na administração dos recursos dos condôminos. Mas, em regra, o Conselho Consultivo Fiscal não tem essa responsabilidade. Então, o síndico tem que manter isso em mente, né? E às vezes o síndico ali, quando ele não tem muita clareza das suas atribuições, né, da diferenciação entre atribuição e responsabilidade do síndico, entre a clareza de atribuição e responsabilidade do Conselho Fiscal, ele acaba ali entrando ali para tentar agradar, acaba realmente enfim, aceitando ser comandado, né, por esses conselheiros mais incisivos, mas segurando a responsabilidade sozinho depois, né? Por, às vezes, ali uma empresa que o Conselho Fiscal impõe a contratação, por exemplo, às vezes nem é sempre a mais adequada, mas às vezes é a mais barata e o Conselho Fiscal quer empurrar porque é a mais barata, né? Mas já não é a mais adequada, a documentação dela não está adequada, de fato, para prestar aquele determinado serviço. Então, o síndico tem que sempre certificar. Eu sempre oriento a fazer reunião de conselho, faz ata da reunião, estabeleça o que foi deliberado, né, não deliberado, mas mais conversado, tratado naquela reunião, faça os conselhos assinarem. Se o conselheiro demorar para devolver pasta, né, manda um e-mail para o conselheiro, né, ó, na data tal, fui entregar a pasta para o senhor, devolva a pasta, enfim. Então, o síndico tem que ter esse cuidado, né? Sempre contar com uma assessoria especializada e se cercar realmente de provas, demonstrando que, de fato, ele está agindo nas atribuições, aí vai demonstrar que é o conselho, na realidade, quem está fugindo das suas atribuições legais, né? Então, doutora, nós podemos dizer, então, que quando temos um síndico que preza pela transparência e comunicação dentro do condomínio, consegue um relacionamento mais harmonioso com o seu conselho. E também, se tiver um jurídico empenhado com o conselho, consegue transmitir maior segurança aos condôminos e consegue cessar até demonstrando que ele tem um conhecimento dos limites dos conselheiros, do conselho, tanto consultivo quanto fiscal, ele consegue se impor e demonstrar para eles que, olha, até aqui vocês podem falar a respeito disso, vocês não vão impor um contrato que seria, vamos dizer, indicado por vocês, e vamos colocar em panos limpos, diretamente no papel, uma análise para demonstrar para os condôminos que a nossa gestão é correta e transparente e não está sendo imposta à vontade de conselheiros. Vai ser feita a escolha por todos nós. Seria isso, então? Exatamente. A transparência na administração condominial é de extrema importância para trazer validação e segurança para os condôminos também diante daquela gestão, né? E até também para respaldar aquele síndico diligente, aquele síndico de boa-fé, né? Que a gente está falando aqui do conselho, mas infelizmente, como todas as profissões, como todas as atuações humanas, existem sempre aqueles desvios de finalidade também, né? Que a gente, obviamente, quem atua na área já identificou, já atua em casos assim também, né? De síndicos, infelizmente, que eles primam ali enfim, pela ocultação de informações, né, pela dificuldade de acessar informações, mas perfeito suas colocações, Márcia, é muito interessante, de fato, que o síndico mantenha esse canal aberto com os conselheiros, né? Nessa questão da contratação, por exemplo, se ele entender que, às vezes, um prestador de serviços que o conselho indicou não é adequado, e demonstrar, de fato, o porquê que não é adequado, né? Simplesmente não escolher, né? Mas, assim, mostrar através da documentação levantada pelo jurídico, né? Por que aquele prestador de serviço realmente não é o mais adequado, que seria interessante, de fato, buscar outras empresas, né, para dar essa segurança maior para o condomínio. Nem sempre o serviço mais barato vai ser o mais adequado, e às vezes geralmente não é mesmo o mais barato. Não é por nada, mas às vezes assim, eu já vi casos de se ver uma discrepância muito grande assim, às vezes eu não tinha a empresa, enfim, está com dificuldade tributária, está com débitos tributários,
Então, é sempre importante esse canal de diálogo, de atenção realmente com o síndico. Obviamente, tem que verificar se o conselho está disposto, né? Esse caso, por exemplo, que eu dei, a gente iniciou falando que eu dei aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, não tem diálogo com o conselho. O conselho só ataca a síndica chegou a fazer, por exemplo, um grupo de WhatsApp, mas eu orientei a ela, não um grupo aberto, mas um grupo de avisos, que eu acho interessante, né? Para passar aviso para os condôminos, nem todos os condôminos têm acesso, às vezes, e-mail, a aplicativo de celular do administrador. Então, às vezes, um grupo de WhatsApp ele é muito eficiente nessa comunicação de avisos mais rápidos para os condôminos, né? E ele tinha uma função no aviso de resposta, e você tem umas respostas e, nossa, mas esse conselheiro, ele ficava, só ele, assim, descascando a síndica. Ela tomou já as medidas judiciais cabíveis, criminais, inclusive, contra ele, por perseguição, e já perseguiu ela. É uma senhora idosa, né? Mas tem esses aspectos. Eu tenho defendido, e eu sei que isso não é uma regra, não está na lei, mas se a convenção assim estabelece, acaba se tornando lei para os condôminos. Inscrição de chapa. Chapa. Se você vai trabalhar 1 ano, 2 anos na administração de um condomínio, eu acho que é justo que tu tenha um alinhamento com o teu subsíndico, se assim o prevê, e com o conselho. Porque muitas vezes o que a gente verifica é que o candidato derrotado na sindicatura vai para o conselho. Para acontecer justamente isso, minar a gestão. Quando, na verdade, o espírito deveria ser de comunhão para o melhor para o condomínio. Mas a gente sabe que o melhor para o condomínio ele é um ponto de vista ou a vista de um ponto por vários e vários ângulos que a gente possa pensar. Eu tive uma situação e queria te escutar, Luciana, sobre isso. O que tu pensa quando a convenção do condomínio permite que o conselho convoque uma assembleia? Eu tenho os dois lados. Muitas vezes isso é uma segurança quando o síndico ele é externo, se daqui a pouco está fazendo alguma coisa errada, porque em tese o conselho formado por condôminos zelariam mais pelo patrimônio, né, as finanças do condomínio. Não é necessariamente uma regra, mas mas é o que se espera muitas vezes. Eu tive uma situação no final do ano passado de uma assembleia que o conselho convocou, mas não foi todos os conselhos, foi a maioria. Mas a convenção fala de o conselho, não fala da maioria, né? Mas acabou passando. E a ideia era justamente ter uma destituição da síndica. O que tu acha? Tu acha que cada caso é um caso ou tu vê isso como perigoso? Porque o Código Civil fala que quem pode convocar a assembleia é o síndico ou um quarto de condôminos. Qual é a tua opinião sobre? Então, doutor, como é um assunto um pouco polêmico, eu acho que cada caso é um caso e a gente nunca tem como saber quem serão os conselheiros do futuro, quais são as intenções dele por trás. O Código Civil estabelece que é o síndico e o conselho e um quarto dos condôminos que pode fazer essa convocação, né? Em algumas convenções tem essa previsão, por exemplo, essa específica que ocorreu, esse caso recente comigo, a convenção ela previa que o conselho fiscal, aí quando a gente fala conselho fiscal, é o que você falou, a gente não está falando de 1 ou 2 conselheiros. Quando a gente fala do órgão, a gente está falando em sua unanimidade, correto? Até porque se a gente exige que o síndico, quem representa o condomínio, que faça a convocação, ou em vez dele, 1/4 dos condôminos, né? Na realidade, quando a convenção está falando de conselho, a gente está falando da unanimidade do conselho, porque senão imagina, um conselheiro ou 2 conselheiros são oposição ao síndico atual ou não gostam do síndico, vão fazer quantas convocações lhe interessarem. Isso gera custos para o condomínio, isso gera interferência na paz social daquele condomínio, isso gera caos, né? Aquele caos administrativo, caos social dentro do condomínio. Então, a gente tem sempre, nesses casos, opto sempre pela leitura literal, né, da convenção. Nesses casos específicos, por exemplo, a convenção ela dizia que o Conselho Fiscal poderia convocar a Assembleia para discutir interesses do prédio. Aí, o que se entende por prédio, por exemplo, né?
Eu entendo que seria a edificação. Você vai tratar de convocar uma assembleia para tratar assuntos de alguma obra, por exemplo, tem que ser realizada, né? Não de interesse dos condôminos. Essa foi a linha utilizada na petição inicial da síndica e foi acolhida pelo juízo para suspender. Além das nulidades presentes no edital de convocação, inclusive em relação a quórum de destituição, que a convenção estabelece, nesse caso específico, quórum de 2/3 dos presentes, destituição de síndico, né, no edital de convocação previa a maioria simples dos presentes. Então, esse foi um argumento utilizado e o judiciário acolheu, né? Ou seja, na realidade, o conselho ele não tem atribuição de representação e não tem capacidade de representativo. O conselho é simplesmente, quando ele existe, é para prestar, para fiscalizar as contas do síndico, né? E a depender da convenção, de outras atribuições que a convenção possa vir a estabelecer aquele conselho. E a própria convenção ela pode também prever outros tipos de conselho, né? Não é porque, por exemplo, o Código Civil passou a prever a possibilidade de existência de um conselho fiscal, que a convenção ela não possa também prever outros conselhos, conselho de óbitos, o próprio conselho consultivo, que é uma figura já prevista na 4591, mas é possível, de fato, que haja essa. Ai, perdão, cortei aqui meu raciocínio, uma pessoa passando aqui. Isso corta, você fala que corta. Continua. Enfim, mas enfim. Então, a gente sempre que olhar caso a caso, mas eu acho que você abrir na convenção essa possibilidade de conselho fazer esse tipo de convocação de assembleia, eu acho que gera um risco muito grande, porque a lei já estabelece que os condôminos podem convocar por meio de um quarto. E quando aquela administração, de fato, ela está tão impossível, né, causando tanto problema a ponto dos condôminos se indignarem para poder se unirem para fazer esse edital de convocação com o quarto, a maior parte consegue. A gente sabe, esse próprio condomínio conseguiu, no meio de um quarto, convocou uma assembleia. Né? Então, quando é de interesse dos condôminos, eles vão conseguir, na maior parte das vezes, fazer essa convocação. Né? Então, a gente deixar, assim, estabelecer na convenção a possibilidade do Conselho Fiscal fazer, ou tem que ser muito bem regulada, dizendo que só através da unanimidade, esclarecendo as hipóteses de assuntos, por exemplo, que o Conselho Fiscal poderia, de uma assembleia convocada pelo Conselho Fiscal poderia deliberar. Pode ser, agora, deixar de forma genérica apenas que o Conselho Fiscal ele pode convocar a assembleia, eu acho um risco muito grande, justamente pelo uso político dessa disposição convencional, por exemplo, né? Dessa forma, Luciana, que estava abordando, que práticas você recomenda para que os síndicos e os conselhos trabalhem unidos de uma forma harmônica, né? Tudo isso em prol à comunidade condominial. Eu acho muito interessante sempre na Assembleia, na própria Assembleia de eleição de síndico, eleição de conselheiros, é interessante, às vezes, um advogado especialista na área, até para orientar os condôminos, por exemplo, as atribuições de cada papel aí, do síndico, do conselho fiscal, por exemplo, e para eles tomarem essa decisão de forma mais consciente na hora de fazer a escolha e, enfim, a eleição desses atores condominiais, né? Que a gente chama de corpo diretivo, mas eu não gosto de chamar de corpo diretivo, porque daí quando você fala corpo diretivo, que é aí que o Conselho Fiscal ciente, de fato, achando ali que ele tem mais poderes e atribuições do que, de fato, a lei lhe confere. Né? Mas acho muito interessante eu começar por isso, esse esclarecimento. Eu gosto muito de falar em educação condominial. O que vocês fazem aqui através, por exemplo, desse podcast, eu parabenizo, acho muito importante que a gente leve esses assuntos, de fato, para as pessoas. Cada vez mais pessoas moram em condomínio. Então, a educação condominial, né, ela é de extrema relevância, até para uma boa gestão mesmo
e uma boa participação dos condôminos também, né? O síndico ele não gera um condomínio sozinho, né? Então, o apoio dos condôminos também é deveras importante. Eu discordo levemente do Dr. Ramon, meu querido amigo, mas essa parte Debate é para isso, né? Para gente discordar. exato, mas assim, quando você fala assim, que a questão da chapa, eu discordo um pouco disso também, né? Eu acho que de fato não que é muito comum assim, boa parte dos condomínios pelos quais eu já passei, a regra era essa, né? Esse era o costume de se fazer chapas, mas aí a gente acaba entrando naquela questão do síndico que não é fiscalizado, né? Da chapa, às vezes o amigo do síndico, a sogra do síndico, enfim, aí se torna ali conselheiro e ele acaba não tendo zelo algum pelas contas também do condomínio. É aquele conselheiro fiscal que existe no papel, na ata da Assembleia como eleito, mas de fato ele não desempenha as funções dele. Então, assim, é sempre ruim para o condomínio, a gente fala é ruim para os condôminos, para a propriedade dos condôminos, né? Que o conselho fiscal seja omisso, né? Nesses casos, por exemplo, isso é muito comum a gente ver, vamos fazer uma chapa aqui, aí é o síndico com todos os amigos próximos dele, aí todo mundo, não, confio em você, larga tudo na mão do síndico, a gente acaba vendo, infelizmente, né? Nem sempre por querer, nem sempre por intenção, de fato, de causar dolo, de causar prejuízo, mas às vezes a gente vê, assim, infelizmente, muitos síndicos cometendo muitos erros que causam prejuízos econômicos e financeiros para o condomínio, justamente por, às vezes, não ter tido essa fiscalização maior, realmente, de um conselho fiscal. E também o conselho fiscal não pode ser aquela oposição ferrenha, né? O síndico, beleza, o síndico foi eleito, aí quem é eleito é a oposição ao síndico, né? Nesse caso específico, o conselho já existia, né? A síndica foi destituída, não foi destituído o conselho fiscal, então o conselho fiscal permaneceu. Não foi eleito o síndico, permaneceu no conselho fiscal. Mas também os condôminos têm que ter essa. Por isso que eu falo, às vezes, o esclarecimento de um advogado especializado no dia da Assembleia é de extrema relevância justamente para explicar essas nuances, né, de eleição do cargo. O Conselho Fiscal não pode ser omisso, mas também não pode ser oposição ao síndico, porque vai engessar aquela administração e causar prejuízos para os condôminos de qualquer forma. Então, eu sempre penso na assessoria, né? Enfim, eu acho interessante a assessoria jurídica no dia da Assembleia, esclarecendo esses pontos, né? O canal de comunicação do síndico também, né? Através, às vezes, de cartilhas também, esclarecendo alguns pontos realmente do dia a dia, como funciona o conselho, né? Como é a cobrança de cota condominial, para que serve a cobrança de cota condominial, que isso é um outro assunto também, para um outro podcast. A gente vê muitos condôminos reclamando também do pagamento de cotas, que é sempre, às vezes, na visão do condômino, às vezes a conta é muito alta, né, para aquele pouquinho de serviço aí que o condomínio tem prestando, né? Então, a comunicação, a educação condominial é de extrema relevância. Eu sempre aposto bastante nisso. Concordo com isso de que às vezes é necessário em alguns condomínios ter uma oposição dentro do conselho para ser um melhor fiscal dentro daquela gestão. E levando em consideração isso, o que tu considera, Luciana, que uma qualidade que o conselheiro tem que ter, ou algumas qualidades que o conselheiro precisa ter, para ter uma boa gestão dentro do condomínio, para auxiliar o síndico de uma forma correta? E o que o conselheiro não pode errar durante a gestão? Bom, em relação a isso, eu sei que não é a realidade, mas o ideal é que, de fato, os conselheiros, quem se dispõe a ser conselheiro fiscal do condomínio, tenha pelo menos uma noção de análise de balancete, contabilidade, análise de documentos. Esse, para mim, é o primordial, essencial, e além, obviamente, do espírito colaborativo, né? Que o conselheiro fiscal também, além de fiscalizar as contas do síndico, ele pode ser um grande colaborador da gestão mesmo, né? E por mais que às vezes a convenção daquele determinado condomínio não possua a previsão de um conselho consultivo,
se há esse espírito colaborativo, né, de realização do bem comum, ele acaba, às vezes, muitas vezes, o síndico também levando algumas questões para serem debatidas com os condôminos. Então, isso é muito interessante. Então, para mim, o espírito colaborativo do conselho, né, deixar de lado aquele espírito belicoso, né, a oposição, que seja uma certa oposição saudável ao síndico, é interessante justamente para propiciar essa maior fiscalização, esse maior controle de fato, se as contas estão sendo prestadas da forma correta, da forma adequada, se o síndico está respeitando ali os quórums, né, enfim, previstos na legislação para algumas despesas. Então, isso é bem interessante que o condomínio tenha, né? E essa importância também dele ter, desse conselho ter essa visão de fato, porque muitas vezes, às vezes, chega um conselheiro que não tem a mínima noção de nada, e não sabe ler um balancete, não sabe fazer uma checagem de documentação, de nota fiscal, e aí isso acaba prejudicando, de fato, essa função do condomínio, né? Infelizmente. O grande padrinho dos condomínios, Dr. Francisco Nazaré, lá de Niterói, ele defende, porque ele é contador, além de advogado condominialista, que assim como existe a figura do síndico profissional, também possa haver espaço para um conselho profissional. O que tu pensa, Luciana? Tu acha que isso seria saudável? Tu acha que isso seria a terceirização da terceirização? Qual é o teu posicionamento sobre? Então, meu padrinho querido também, ele é um padrinho meu também do mundo condominial, querido Francisco Nazaré. Se tiver vendo, se tiver a oportunidade de ver, um grande abraço. Eu acho muito interessante esse tipo de pensamento, que a gente comece de fato a desenvolver esse raciocínio maior, porque os condomínios têm se tornado cada vez mais complexos. A gente tem figuras hoje, a gente está falando de condomínios mais comuns, de poucas unidades, mas a realidade é que hoje temos figuras como os supercondomínios, né? Que tem ali diversos CNPJs dentro, tem área comercial, área de hotelaria, área residencial. Então, quando você começa de fato enfim, a profissionalizar alguns aspectos da gestão, por exemplo, eu não vejo de fato com maus olhos, né? Eu vejo assim, até dependendo da estrutura do condomínio, quase que uma necessidade. Porque aí você acaba afastando também, de certa forma, esse caráter político, né? Por exemplo, aquele conselheiro que quer reprovar as contas do síndico, que é vizinho de porta e não gosta dele, né? Que o cachorro dele late a noite inteira, ou porque o síndico para errado na vaga dele, enfim. Então, a gente acaba, às vezes, afastando também esse aspecto mais político de uma reprovação de contas, né? Ou de uma completa, de uma falta de capacidade técnica mesmo do conselheiro, né? Que tem até muita boa vontade, de fato, está doando o tempo dele, mas ele às vezes não tem, de fato, muito critério técnico na hora de analisar as pastas. Então, quando a gente fala, já ouvi o padrinho falando sobre isso várias vezes, né? De certa forma, assim, eu concordo, a depender do porte do condomínio também, né? Dependendo, a gente tem condomínios muito grandes nesse aspecto, como eu falei, que um síndico, por exemplo, orgânico, não daria conta de administrar. Né? Às vezes, se super condomínio, por exemplo, tem diversos subsíndicos, tem outros conselhos, enfim, então é muito complexo. Então, dependendo da complexidade do condomínio, né, eu não vejo com maus olhos. Para encerrarmos o nosso episódio, Luciana, uma dica de ouro para os nossos síndicos e os nossos conselheiros, qual seria? Das suas atribuições, né? O síndico é sempre aquela história, cada macaco no seu galho. O síndico deve entender as atribuições dele, deve conhecer a convenção, o conselho é a mesma coisa, né? O conselho também deve entender quais são as atribuições dele, quando ele está extrapolando nessas atribuições, quando ele passa a interferir nessa gestão de forma negativa, né? Que venha causar problemas para aquela coletividade. Então, você ser conhecedor das suas atribuições é um grande caminho. E, obviamente, manter sempre essa posição colaborativa, né, de escuta ativa, o síndico também, sempre que possível, ouvir o conselho, né, tentar convocar
essas reuniões, dar transparência ao conselho também. Isso é de extrema relevância para uma boa gestão e evitar, às vezes, ali aquela resistência do conselho, né? O tempo passa rápido quando a conversa é boa, né? Quando a coisa flui. Nós queremos agradecer, Luciana, muito obrigado por tu ter vindo aqui, dividir o teu conhecimento, trazer um pouco aqui da tua vivência, da tua experiência para os nossos telespectadores, os nossos ouvintes. E muito obrigado. Com certeza, em outras oportunidades, porque só nesse podcast surgiu pelo menos mais 1 ou 2 assuntos aí que daria uma outra gravação aí com toda certeza. Quero agradecer a todos vocês que estiveram nos ouvindo, agradecer os nossos patrocinadores, a LCD Condomínio e a Sinosvar Engenharia, agradecer a doutora Márcia, agradecer a doutora Jaqueline por terem dividido essa bancada e passar a palavra para ti, Márcia, para tuas considerações. Então, doutora Luciana, muito obrigada por compartilhar esse conhecimento vasto conosco aqui da mesa e com os nossos espectadores. Fica já o convite para os próximos podcasts. Já também aviso que no ano que vem nós faremos um evento aqui no Rio Grande do Sul. Se estiver possível, venha para cá para participar do nosso evento. Muito obrigada a vocês, audiência. Passo a palavra para a doutora Jaqueline. Muito obrigada, Luciana, por todo esse conhecimento, né, passado hoje para nossos telespectadores, principalmente para nossos síndicos, para nossos conselheiros, que, acima de tudo, precisa ter respeito e harmonia dentro da comunidade condominial. Além de conhecimento, o respeito é a base de todo o bom andamento. Agradeço de coração a tua disponibilidade e está convidada para mais episódios, para seguirmos outros debates dentro dos conselhos. E antes de fechar, Luciana, as tuas redes sociais para os nossos ouvintes te seguirem. Claro, eu queria agradecer mais uma vez ao convite. É uma alegria muito grande para mim estar aqui participando com colegas do Sul e com certeza já aceitei esse convite desse congresso no ano que vem. Eu adoro visitar o Sul, as vinícolas, enfim. Muito obrigada por tudo. As minhas redes sociais, a profissional é @caribeluciana, é o contrário, né? Meu Instagram profissional. Então, quem puder seguir, passe a seguir. Lá eu compartilho dicas de direito condominial, algumas situações também, né? É sempre interessante compartilhar conhecimento com os colegas também. Muito obrigada mais uma vez a todos os colegas, aos telespectadores, né? E ao convite. Muito obrigada, sou muito grata. A gente agradece. E muito obrigado a vocês pela audiência e até uma próxima oportunidade. Até mais.